Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e com a sua família. Vamos meditar hoje na Palavra de Deus, no texto de Mateus, capítulo 8, dos versículos 14 a 17. Mateus 8, de 14 a 17. Nos diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vamos orar? Deus, obrigado por estarmos diante da Tua Palavra mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos capacite a compreender essa narrativa dos feitos de Cristo Jesus. Que não seja só mais uma história para aprendermos, mas que seja lições para a nossa vida e que possamos compreender qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. Que Deus Santo Espírito nos capacite a compreender esta palavra. Que o nosso coração se submeta, Deus, à Tua vontade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Neste ano de pandemia, nós acabamos criando rotinas na nossa vida. Como, por exemplo, a higienização das mãos. Nós evitamos aglomerações, o uso de máscaras ao sairmos de nossas casas. Mas essa rotina é nova. Ela tem um ano mais ou menos. Mas sempre nós temos rotinas em nossa vida, com ou sem pandemia. Quando acabar esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, voltaremos às antigas ou iniciaremos novas rotinas. E uma coisa curiosa da rotina é que muitas vezes fazemos as coisas sem nem se lembrar o porquê fazemos tal coisa. Cai tanto no dia a dia que às vezes nós nem paramos para pensar o que nós fazemos. Jesus também tinha uma rotina de atividades. Todavia, a rotina de Cristo não era sem sentido. Ele sabia o motivo de todas as coisas. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha pleno controle da sua rotina. Nesse dia especial, no sábado, que fazia parte da rotina de Cristo, ele ia à sinagoga para ensinar, para curar, para libertar. E aí, ele teve o horário de almoço, como de forma rotineira acontecia. Mas mesmo nesse momento, Jesus não deixava de entender o seu propósito. Jesus não se acomodava em cumprir a sua missão. Ele a fazia com todo empenho, com toda consciência. E qual era a missão que Jesus desenvolvia? Cuidar de nós. Se observarmos este milagre, ele encerra uma série de milagres sobre a vida de grupo de pessoas que eram excluídas pela liderança judaica. Nos versículos 1 a 4, Jesus cura os leprosos. Dos versículos 5 a 13, ele vai transmitir cura aos gentios. E também ele cura mulheres, como acontece aqui na cura da sogra de Pedro. Eram 3 grupos que eram desprezados pelos judeus. Mas Jesus vem e mostra que ele veio cuidar de todos. Esse milagre mostra que Jesus é homem, mas ao mesmo tempo ele é o Deus verdadeiro. E mostra uma das razões para que ele veio a este mundo, ele veio até nós. Ele não veio para se contaminar com os nossos pecados, porque ele toca no leproso e não é contaminado. Ele toca na mulher enferma e não é contagiado. Jesus, ele não veio para
pegar algo de nós. Ele veio para nos oferecer a sua justiça. Ele veio para curar aqueles que não tinham condições de se curarem, aqueles que não poderiam sarar as suas próprias feridas. Desse modo, ele levou a lepra, a paralisia e a febre. E eu não falo aqui dessas questões físicas meramente, mas ele levou sobre si todas as nossas mazelas, tanto físicas como espirituais. Ele veio para dar aquilo que não podíamos conquistar, que é a salvação. Essa é a maior demonstração do cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Cristo para conosco, nos salvar da nossa condição decaída. Este texto que nós lemos nos ensina princípios que devemos ter na nossa vida cristã, entendimentos daqueles que receberam a salvação graciosa em Cristo Jesus, que devem perceber como Deus cuida de nós, como Cristo cuida de cada vida. E algumas lições a respeito disso. Primeira, Deus cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Deus cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Versículo 14 diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado com febre, mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Alguns brincam que neste milagre, Jesus mostrou que não gostava tanto assim de Pedro, pois ele curou a sogra dele. Mas na verdade, Jesus mostrou que amava Pedro, justamente ao curar a sogra daquele homem, mostrando o cuidado com a família, com aqueles que são alvo do amor dos seus servos. Pedro, um dos apóstolos, tinha deixado tudo para seguir a Jesus. E aqui vemos Jesus cuidando de Pedro e de sua família. A palavra de Deus nos diz que quando seguimos a Cristo, o que nós podemos ter certeza é que Ele cuidará de tudo que nós necessitamos, inclusive dos nossos entes queridos. A sogra de Pedro estava enferma, com febre alta. A febre em si ela não é uma doença, ela indica que uma pessoa está doente. A febre da sogra de Pedro possivelmente poderia ter sido oriunda da malária, que era comum acontecer naqueles dias. Mas mesmo assim, para o judeu, a febre poderia ser considerada em si mesma uma doença. Nós tomamos medicamentos para cortar a febre, mas isso não cura, dependendo do caso. Assim que passa o efeito do remédio, a febre volta. No caso aqui, a sogra de Pedro foi curada. Não foi simplesmente tirado o sintoma daquela mulher que era a febre. Ela foi totalmente curada. Tanto que voltou toda a disposição dela e passou a servi-los naquela casa. E aí ela foi preparar um delicioso almoço de sábado. O que nos chama a atenção é que era proibido, segundo a tradição judaica, tocar em pessoas com algum tipo de febre. Mas como Jesus fez para curá-la? Tocou naquela mulher, mostrando toda a sua afeição, mostrando o que ele tinha a oferecer era a si mesmo, um toque salvador. O milagre aqui foi eficaz e instantâneo, porque a autoridade de Jesus é assim, ele realiza instantaneamente o que ele bem deseja. Jesus demonstrou cuidado com os seus discípulos, mostrou cuidado com Pedro. Ele cuida das coisas mínimas. A febre da sogra de Pedro talvez não fosse tão grave, mas Jesus deu a devida atenção àquela situação. Jesus sabia que Pedro tinha uma família. Jesus sabe que você tem uma família. E Ele cuida dela nos mínimos detalhes. Ele sabe que você está em crise financeira. Ele sabe que você e seu cônjuge não estão bem.
Ele sabe que o relacionamento com seu filho, com seus pais está estremecido. Ele sabe que você está preocupado com a vida que seu filho tem levado. Ele sabe que você tem sonhos. Ele sabe do seu medo, do cuidado que você tem tido com a sua família por conta da Covid-19. Ele sabe de tudo. E Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Porque Ele age com amor, Ele age com compaixão. Ele não se preocupa com uma coisa e deixa a outra de lado. Nesse episódio, Jesus poderia muito bem só se preocupar em descansar, em almoçar, em repor as energias, porque ele tinha muito trabalho pela frente. Ele teria uma multidão para curar. Mas ele atentou para aquele detalhe, que a sogra de Pedro estava acamada. E resolveu agir. Resolveu cuidar daquela casa. O texto diz que ele viu a sogra. E o ver aqui é uma expressão de compaixão. Ele se compadeceu dela. Jesus, ele se compadece daqueles que sofrem. Não acho que o seu sofrimento é pouco demais perto do sofrimento da humanidade. Ele se importa tanto com o sofrimento global, mas também se importa com o sofrimento dentro do mais íntimo da sua casa, dentro do mais íntimo do seu coração. Jesus não veio a este mundo simplesmente para cumprir um acordo com Deus Pai realizado na eternidade. Ele veio para viver conosco, para cuidar de nós em cada detalhe de nossa vida. Uma segunda lição nesse texto que nós podemos aplicar é que Deus cuida da nossa vida para servi-lo. Precisamos entender que Deus cuida de nós para que possamos estar à disposição dele para o serviço. Aquela mulher, a sogra de Pedro, foi curada, recebeu o toque do poder de Deus. E a primeira coisa que ela faz é buscar servir ao Senhor. O final do versículo 15 diz: ela se levantou e passou a servi-lo. Quando Cristo restaura a nossa alma, Ele restaura para o servirmos. Na verdade, esse é o propósito da salvação, de restaurar o homem para o fim que ele foi criado, glorificar a Deus. Deus cuida da nossa vida justamente porque não precisamos cuidar dela no sentido de fazer a vontade do nosso coração. Mas agora, a nossa vida é fazer a vontade de Deus. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para sermos cativos a Cristo. Nós recebemos a salvação pela graça, mediante a fé, para que pudéssemos andar nos caminhos do Senhor, o caminho de boas obras, que é justamente o serviço ao nosso Deus. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, não para obedecermos mais a este pecado, mas obedecermos a Cristo. Embora, muitas vezes, ainda queiramos obedecer à nossa carne. Uma ilustração interessante para entendermos isso é que como se nossa vida fosse um grande navio e o comandante do nosso navio era ruim, mas ele foi substituído por um bom comandante. Mas o antigo ainda não desembarcou, ele ainda está no navio. E um dia esse líder ruim, que já não tem mais autoridade, ele te dá uma ordem, você vai lá e obedece. E o novo comandante diz que você não precisa mais obedecê-lo. Então somente a ele agora. Porque ele é que está cuidando da condução segura do navio da nossa vida. Muitas vezes nós queremos ouvir ao antigo comandante das nossas almas, que é Satanás, que é o mundo, que é a nossa carne. Mas o Senhor Jesus nos fala hoje que devemos ouvi-lo, obedecê-lo, porque Ele já nos libertou desse cativeiro. Já temos um novo comandante de nossas almas, que é o nosso Salvador Jesus. Cristo, então, Ele trata da nossa vida para que verdadeiramente possamos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Ele trata o nosso pecado. E o que nos resta, então, é nos dispormos a servi-lo.
Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se viu liberto da sua condição de pecador. Ele recebeu o perdão do Senhor. Isaías foi tocado para a cura e se dispôs a servir a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. A sogra de Pedro também foi tocada para receber a cura e ela logo passou a servir Jesus. E o próprio Pedro teve mais motivações para servir o seu mestre. E nós também, sabendo da obra redentora que temos, do perdão do nosso pecado em Cristo Jesus, temos agora grandes motivos para servi-lo, porque já fomos tocados pelo seu poder. Todos nós precisamos receber o toque libertador do Senhor para poder servi-lo. E servi-lo é a melhor coisa dessa vida. Porque quando glorificamos ao Senhor, podemos desfrutar dele para todo sempre. Terceira lição de hoje é que Deus cuida da nossa vida tratando os efeitos do pecado. Deus cuida da nossa vida tratando os efeitos do pecado. Após o almoço oferecido e servido pela sogra de Pedro, à tarde foram levados à presença de Jesus endemoniados e doentes. Versículo 16 diz assim: Ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Para assim cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Uma questão importante aqui é a diferenciação que é feita entre estar possuído por espíritos malignos e de estar cometido com doença. Elas não possuem uma relação direta. Em muitos lugares temos visto o chamamento para livrar das enfermidades como uma sessão de descarrego. Se você se livrar dos espíritos malignos, você se livrará das doenças, como se toda doença fosse provocada por espírito maligno. Mas isso não é bíblico. O que Jesus fez com aquelas pessoas foi expelir demônios endemoniados e dar cura aos enfermos. Na verdade, o foco nem era tratar os endemoniados ou os enfermos. Jesus estava mostrando que ele estava tratando os efeitos do pecado. Por que os demônios controlam uma pessoa? Por causa do pecado. Por que nós adoecemos? Por causa do pecado. Não necessariamente um pecado específico, mas por causa da nossa condição de pecadores. Na queda, o nosso corpo se tornou frágil. Na queda, a nossa alma se tornou frágil. E sempre caminham para a morte. A enfermidade, o ser tomado por espíritos malignos, é uma constatação disso. Jesus trata os efeitos terríveis do pecado, então,
mesmo que momentaneamente tenhamos que conviver com a enfermidade, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne e Satanás o perturbava. E ele pedia a Deus para que tirasse isso dele. Ele disse que pelo menos 3 vezes ele rogou a Deus quanto a isso. E Cristo tratou isso na vida de Paulo, dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então o foco aqui da ação de Jesus não é que todo cristão vai receber a cura física, mas que todo cristão terá a garantia que Cristo tratará as consequências do pecado. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. Tribulação, angústia, fome, espada, tudo isso é fruto do pecado e estarão presentes na nossa vida ainda. Na perspectiva dele, Cristo trata a causa de tudo isso. Deste modo, sobreviveremos a isso no amor dele. O que Cristo mostra a nós é que o amor dele, a compaixão dele, o poder dele está acima das consequências do pecado. Por isso ele pode tratar essa consequência. As curas tinham um efeito tão didático, nos ensinando sobre coisas que não podemos ver pelas coisas que nós podemos ver. Ao olhar para a cura, para o livramento daquelas pessoas, os testemunhos ali poderiam contemplar que estava diante deles alguém que trataria definitivamente a condição caída da humanidade. E como ele faria isso? Tomando sobre si as consequências do pecado. Isaías diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Não é que agora elas foram transmitidas a ele. Por exemplo, não é que o cristão não pode pecar Covid-19 porque será transmitida a Cristo Jesus. Não é isso que está sendo dito. Mas que a causa dessas mazelas seria tratada na cruz do Calvário e finalizada no final da história, onde não haverá mais pecado e nem mais as suas consequências. Durante essa semana, faleceu um pastor, um servo do Senhor, que foi meu contemporâneo de seminário. E ouvi o depoimento da esposa dele, falando sobre essa situação que eles estavam vivendo. E no relato da esposa, da viúva, com toda a serenidade e paz que só o cristão pode ter, ela disse que agora, definitivamente, ele tinha vencido a doença, tinha vencido a Covid-19. Porque Cristo já havia feito isso por ele na cruz do Calvário. A enfermidade, a Covid-19, não o separou do amor de Cristo. A Covid-19 não venceu, porque Cristo já havia tratado a consequência dela, que foi a morte. E agora este servo desfruta da alegria perene ao lado do nosso Salvador. Essa narrativa desse milagre, ou destes milagres que Jesus realizou, mostra que ele veio para libertar o seu povo do pecado e das consequências do pecado. No momento, não escapamos ainda dos efeitos do pecado, mas há a promessa de que se morrermos em Cristo, esses efeitos serão extintos, pois teremos, em breve, um corpo glorificado quando Jesus voltar. Irmãos, essa é uma palavra de conforto a todos nós. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós
para podermos servi-lo. Deus cuide de nós, removendo os efeitos do pecado. Se você está sofrendo agora, descanse em Deus, pois Ele cuida de você. Pior do que a enfermidade é estar distante de Deus. Se estamos com Ele, já fomos sarados. E a pergunta que eu faço é: temos clamado única e verdadeiramente pelo nome correto? Será que as nossas esperanças estão na obra de Cristo Jesus? Ou as nossas esperanças estão nas ações humanas? Será que a nossa esperança se fundamenta somente na ciência? É claro que temos que confiar na ciência, que promove grandes melhorias para a nossa vida, inclusive a vacina da Covid-19 agora. Mas ela não pode ser a nossa única esperança, porque a vacina vai resolver um problema momentâneo. Agora, o problema da eternidade só resolvemos em Cristo Jesus. Deste modo, tragamos então à mente que todas as nossas dores já foram curadas em Cristo Jesus. Não superestimamos os sofrimentos presentes, meus irmãos, porque eles passarão. Como Paulo diz, a nossa tribulação, ela é leve e momentânea, porque é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. A obra gloriosa da redenção já foi consumada em nossas vidas. Para finalizar, eu quero fazer 3 aplicações. Primeira, quando olhamos para a misericórdia de Deus na nossa vida, nós precisamos agir com misericórdia também. Você se importa com o sofrimento de quem está próximo? Você se importa com aqueles que estão enfermos? E os enfermos é o que nós temos mais visto nesse último ano. Você se importa com aqueles que estão em crises familiares? Você se importa com aqueles que estão com os filhos rebeldes? Você se importa com aqueles que estão em crise financeira? Você se importa com essas pessoas? Você olha para essas pessoas e se compadece? Não é só sentir pena, é de oferecer ajuda. É de transmitir o toque de amor que um dia você recebeu do Senhor Jesus. Segunda aplicação, precisamos nos dispor mais a Deus. Às vezes nos acomodamos. Não queremos servir ao Senhor, fazemos pouco caso disso. Não nos interessamos pelo trabalho da igreja. Esse distanciamento social, não me importa. Para mim não faz diferença. Talvez você possa pensar assim. Eu ficando aqui na minha casa quietinho tá bom. Mas isso não corresponde à obra que Cristo fez na sua vida. Precisamos nos dispor ao Senhor, ao serviço dele, ao serviço da igreja do Senhor Jesus. Precisamos nos dispor à oportunidade de proclamar o nome de Cristo. Isso precisa mudar em nossas vidas. Caso você esteja acomodado nessa zona de conforto de ficar em casa. Precisamos nos afastar do pecado. Terceira aplicação. Não somos mais, irmãos, escravos dele, porque buscamos ainda pecar, porque nos envolvemos emocionalmente com o pecado, nos envolvemos emocionalmente com pessoas que não temem a Deus, porque recebemos influência de pessoas que não servem ao Senhor, porque vamos a lugares que não agradam o coração de Deus, porque vemos coisas que contaminam o nosso coração. Nos afastemos disso, irmãos. Não somos mais cativos a isso. Jesus tomou sobre si todas as consequências do pecado. Que Deus nos faça entender
que no cuidado que Ele tem com a nossa vida, nós podemos descansar tão somente nele. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, obrigado por esse trecho das Escrituras que mostram o agir poderoso do nosso Senhor Jesus, Deus eterno que habitou entre nós, que se fez homem, para tomar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tomar sobre si o castigo do pecado. E esse castigo que Ele tomou sobre si nos trouxe a paz. Nos trouxe o entendimento que o Senhor cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Não há nada em nós que o Senhor não observe e que o Senhor não nos ajude a resolvermos. Obrigado porque o Senhor nos salvou para servi-lo. Somos teus filhos, mas filhos que trabalham para o Senhor, que te servem com toda alegria. Obrigado porque o Senhor trata em nós as consequências do pecado. Não somente as consequências temporais, mas principalmente as consequências eternas. Porque já fomos libertos da morte, já fomos libertos do pecado. E agora podemos viver para o Senhor com toda alegria, na expectativa do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais enfermidades, choro, dor e nem morte. Por isso eu rogo ao Senhor que nesses dias o Senhor fortaleça a nossa fé, o nosso entendimento, que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de cada um de seus filhos amados. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fique na paz e até mais.